Olá pessoal, continuando, né? Onde nós paramos, né? Eu acho que outro vídeo até passou um pouquinho, quase 20 minutos. Então vamos para a segunda etapa. A gente criou o Save Task, né? Vou até alterar aqui o nome, em vez de Save Task, vou deixar Save mesmo, né? Porque a gente está no Task Control, então Save é dessa task. Você pode botar incluir outros nomes aí de acordo com os padrões de vocês ali, tá? Então tem um log info, né? E aí quando a gente fala do esquema de logs, tá? Dentro do projeto aqui, eu tenho aqui esquema só falando de logs, tá? Que dá sugestões, dicas de como você vai colocar. Então, ó, terminar pegando aqui, ó, salvar task, né? Deixa eu até alterar aqui já para deixar redondinho. Salvar. Aí, deixa só o salvar para ficar bem parecido lá com o material que vocês estão consultando. Então, ó, iniciar salvamento da task salva com sucesso, né? É basicamente do mesma coisa que a gente tem aqui, né? Se tivesse alguma informação mais que fosse mais fácil identificar, né? Que às vezes a gente está salvando uma task aqui, né? Ou uma tarefa, ou salvando algum outro item, mas o que é que identifica qual a causa, né? Quando a gente entra para o mundo de banco, vai ter identificação tipo assim, agência e conta, né? Qual usuário, qual o ID do usuário que está tentando salvar algum tipo de registro, né? Então a gente passa o e-mail do usuário, ali, algum campo do cadastro que termina auxiliando ali a pessoa a identificar, por exemplo, qual tipo de coisa que gerou o erro, né? Mas aí a gente pode colocar no modo debug também, ou no erro a informação. Por exemplo, esse aqui do save, né, que eu vou utilizar como exemplo antes de continuar o CRUD. Então, bateu aqui no save, ele iniciou ali o processo, tá? Mas vai que durante o processo aqui, ó, de salvar o registro, né? Eu vou colocar aqui um try catch aqui para controlar esse item aqui, tá? Tem um try catch aqui. E aí, ó, coloquei já aqui a questão. Deu erro aqui, ó, do log, tá vendo? Não permitiu log porque eu não coloquei a anotação aqui do arroba sl4j para poder ele trazer o log. Então eu já trouxe o log, ó. Erro ao salvar a task, né? E aí já coloquei qual a task, né? Digamos assim que ele está gerando o erro, tá? Então ele já vai mostrar aqui, nesse caso aqui específico, ele está pegando o E, né? Só que eu ainda vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu não vou passar o E, não é isso que eu quero. Eu quero passar a task do request. Então, qual foi o request que eu fiz, né, que gerou o erro? Então, quando ele executar esse processo aqui, que agora do jeito que está, não tem nenhuma validação. Mas aí ele bateria, né? Aí quando entrasse para salvar aqui, daria o erro de save. E aí o task request ele apareceria o body do erro, tá? Posso colocar aqui também, que eu estou lançando para cima exception, mas coloca assim, ó, erro ao salvar a task, aí coloca aqui, ó, erro, e aí posso passar também qual o erro, né, que estourou. Então, se eu não quiser fazer esse lançamento lá para o usuário para estourar na tela. Como a gente não fez o tratamento de exceção, eu vou deixar esse erro ainda estourando na tela para o usuário, que não é uma boa prática, tá? Então, vou deixar aqui nesse primeiro momento só para a gente ver logando, né? Então, seria mais ou menos assim que você colocaria num projeto como esse aqui, a questão do tratamento do erro, tá? Para caso ocorra algum erro nesse bloco aqui do try catch, ele não vai salvar, né? Vai dar o erro, vou estourar algum erro aqui, ele loga qual o erro, né? E lança a sessão. Daí ele não vai concluir, por exemplo, a etapa aqui do task controller que nós vimos, porque não vai bater aqui na parte de encerrar, task salva com sucesso, né? Então, beleza, colocamos os logs ali nesse trecho. Vamos colocar também, né? Aí eu vou fazer isso aqui, mas tem todas as recomendações, né? E formas de uso também. Por exemplo, o info, a gente vai usar para eventos importantes, né? Debug para detalhar textos de apoio, warning para situações de atenção, erro para falhas reais, que foi o que a gente acabou de colocar, né? Aí nunca está senhas, tokens ou dados sensíveis nos logs porque eles ficam expostos, tá? E sempre prefira placeholders ao invés de concatenação, né? Porque quando ele fala aqui, quando a gente passa, fala de concatenação, seria eu pegar e colocar um mais task request aqui, por exemplo, né? Então ele recomenda que quando eu vou passar os parâmetros, né?
Tenho que passar os parâmetros com esse colchetes. Então, coloca a vírgula e aí quando eu passo o colchetes, coloca aqui esse task request, ele gravaria aqui o item que foi salvo com sucesso, tá bom? E quando você coloca mais informações, cuidado para não colocar muita coisa, mas colocar informação de menos também é ruim, tá? Então, vou colocar aqui também, ó, log.definição de listagem de tasks, né? Aí não precisa fechar aqui porque já está retornando, né? Então a gente já consegue ver o resultado ali na tela. O que eu vou colocar aqui no getMap é o response status, né? Response status, e aí ok. Esse aqui ok, vai retornar o 200 da response status certinho. O que eu vou criar agora são os outros itens que a gente precisa para fecharmos o nosso CRUD, né? Que nesse caso aqui criamos o gravar, o save, né? Criamos a gravação e a listagem, agora a gente vai criar o update e o delete. E também a consulta, o find by ID user, né? Fazer a consulta pelo ID. Para isso, né, para poder fazer esse processo aqui, eu preciso ir lá no service, né, no caso aqui no task service, e aí eu vou criar as operações. Eu tenho um save, né, eu tenho o get all, eu vou colocar os logs depois, né, então aqui eu tenho o get all, eu vou trazer aqui o delete já, né, no caso do delete aqui, vou colocar os logs aqui também, né, tipo, primeiro colocar o try catch aqui certinho desse cara. Em caso de problema ali na hora da exclusão, eu já digo erro ao deletar task, já passo com o ID da task que foi, né, que deu problema, né? Então ele já consegue pegar isso aí, já pega o ID, né, da tarefa que a gente tentou excluir, né? Ele vai dar um not found ou alguma coisa do tipo. Nesse caso o ID não existe, no caso você tenta deletar um ID que ele não existe. Depois vou fazer agora também o public void update, né? Atualizar. Ao atualizar, ele vai receber uma task request, né? Só que nesse caso aí a gente vai ter que pensar task request, a task request e o ID da task que precisa ser atualizada, né? A requisição de atualização com o ID da request ser atualizada. Vou colocar aqui também o try catch, né? Catch exception ID. Aí eu vou colocar aqui o task repository ponto atualizar, né? Então vai ser um save também, passando vamos lá, save task builder ID, passando exatamente o, a construção da task, né? Tem que ser um objeto mapeado para o banco. Vou ver qual a mensagem de erro aqui, task.build save aqui, builder, beleza, foi só uma chavezinha que estava ali aberta, então ele colocou aqui dentro, tá? Nessa etapa aqui ele usou o padrão builder. E aí o que que ele fez? Ele pegou o ID, né, que foi passado e tentou atualizar. O que tem que se ter cuidado aqui, né, nesse item aqui que eu coloquei, porque do jeito que está aqui, se eu passo um ID e passo um item aqui, o que ele pode fazer, caso o item não exista, ele vai salvar, porque o save ele faz isso, ele vai salvar o objeto no banco, né? Então aqui, antes de fazer esse processo, eu tenho que consultar para ver se aquele ID existe, né? Então, o que é que eu aqui, ó, task posterne exists by ID. Você joga o ID aqui. Então, o que você pode fazer aqui, né? Então, aqui você pode nessa etapa específica aqui colocar um if, né? If repository ou guardar isso aqui também numa variável, né? E aí é depender aqui do que você fizer aqui, ó. Você guardou na variável, né? Então você passou aqui o recurso existe. Então você pode colocar aqui, ó. Se existe, aí beleza. Exist by ID, eu faço a atualização desse registro aqui. Se ele não existir, a gente pode lançar uma exceção, né?
ou fazer algum outro tratamento aqui, fazer no caso aqui eu vou colocar até um logzinho aqui, ó, log.info, né? Colocando, por exemplo, que iniciando a atualização da task, né? E vou colocar aqui um outro loginfo, né? Para informar que se aqui, ó, até completou bonitinho, vou deixar aqui, ó, log.erro, né? Deixa eu pegar aqui, log.erro e aqui dentro do if que eu coloco log.info, info, que a task foi atualizada com sucesso. Aqui, deixa eu ver aqui, iniciou, log.info realizado com sucesso. Se ele não passar aqui, né, é porque daí ele deu um erro, né? Ou tipo assim, task não encontrada. E aí eu posso colocar qual o ID da task que não foi localizada. Então você já tem um log, né? E aí aqui você, como é um void, né? Ele vai retornar que executou. Aí se você quiser fazer algum tratamento para naquela etapa que a gente fez a exclusão, ele retornar algum erro, ele vai terminar colocando outra task lá mais à frente, né? Uma outra classe, que é o Global Accept, que a gente faz o lançamento da exceção. Ou você pode lançar a própria eh, exceção aqui, né? Tipo, como ele não encontrou, tá? Você pode fazer o lançamento, mas não fica legal, não vai ficar elegante aqui em termos de desenvolvimento. E esse exception aqui, provavelmente ele não vai cair, a não ser que dê algum outro erro, né? Aí ele deve bater aqui, ó, erro autoriza task, aqui nesse caso ele dá o erro específico que é a task que não foi encontrada, né? Que é justamente aqui, ó, if, aí seria o, poderia colocar o else, né? Mas eu nem sei se preciso colocar o else, deixa eu aqui, else, e aí coloco aqui esse log.error, né? Porque aí ele entrou nessa etapa aqui que a task não foi atualizada com sucesso. Se ele bater aqui, ele já fala que foi atualizado com sucesso, senão ele lança um erro e faz o tratamento aqui abaixo, tá? Então eu tenho um delete, aqui eu faço o mesmo processo aqui, eu vou dar o log.info, né? Dizendo que iniciando a exclusão da task e ocorrendo com sucesso aqui todo o processo de exclusão, log.info task excluída com sucesso, né? E aí, como ela tem o IDzinho, eu posso também informar qual o ID, né? Que foi, é, se é um ambiente com muitas operações também, ver se essa exclusão faz, se info faz sentido deixar ou não, né? Se tem alguma exceção ali no meio do processo ali da exclusão, ele vai lançar esse erro. No atualizar, ele verifica, né? Esse aqui eu também poderia fazer uma verificação se o ID existe, né, ou não existe antes de fazer a exclusão, mas aí eu vou deixar assim porque daí ele estoura o erro ali para a gente poder fazer os testes, tá? Só no caso do save que realmente eu preciso fazer um tratamento porque senão ele dá problema, porque senão ele salva mesmo, mesmo que o valor não exista, ele vai salvar. E como a gente não colocou validações ainda no projeto, né? Daqui do outro lado agora, vamos criar também um outro método, né, aqui no Service, que vai ser o método do task response, né, que vai trazer ali o get by ID, né, então task by ID, or else no, return o task response buildado. Então ele vai fazer a consulta, tá, aqui desse cara, ou vai ter um null aqui no retorno da task. O que vai acontecer aqui, ó, né, é que tem um ponto de falha na aplicação, né? Se você olhar direito aqui e passar um valor que não existe, eu vou tomar um null pointer exception aqui dentro, né? Aí a ideia já fez ali esse mecanismo aqui do IntelliJ bem legal, que ele já trouxe aqui, putz, está nulo, né? O que fazer, né? Então já colocou um if task aqui, ó, igual a null, se tiver lançado uma exceção, task não encontrado, id da task, né? E aí a exceção, runtime exception, isso que ocorre em tempo de execução, tá? Aí ele lança aqui já caso não exista ali quando você for dar o get by id. E se existir, né, ele vai
ultrapassar esse if aqui e vai dar esse retorno para o usuário dando o get response no get by ID. Fiz todas as operações aqui do service. Eu vou agora ir no task controller e no task controller eu vou colocar o resto das operações, tá? Então, a outra operação, né, o public void delete, né? Então, delete aqui, já vou deixar ele aqui, delete task, mas eu não preciso referenciar o objeto, né? Porque como eu estou dentro do task controller, entende-se que eu estou tratando com objetos do tipo task, então não preciso estar repetindo por exemplo, esse get all tasks, coloquei, mas não precisaria, só colocar o get all aqui, né? O save, get all, delete, eh, vou colocar o outro método antes de colocar as anotações, né? Aqui o public, só que é task response, né? Get, aqui já get by id, ele atrás, né? Ó, iniciando busca da task id, já faz o retorno. E agora fiz o delete, fiz o get by id. O outro que a gente fez foi o atualizar, né? Então, falta só o atualizar. Então, fiz o atualizar aqui já. Então, já tenho as anotações. Então, eu tenho aqui, já completou até assim com get by id, né? Botando path variable, que eu vou precisar colocar aqui também, que já está no get by id. Já vou explicar para vocês o que significa esse path variable aqui. Então, criamos o post map, criamos o get map. Agora, para fechar o nosso CRUD, vou jogar aqui o delete map e vou passar o ID aqui, ó. Esse ID, quando ele está entre colchetes aqui, ele está referenciando esse path variable que eu estou passando aqui dentro, tá? Então ele vai pegar o ID, vai fazer o match com o ID. Então o valor que eu passar na URL, tipo, digamos que eu estou digitando isso aqui, ó. Vou pegar esse cara, a chamada para esse cara seria assim, um localhost, dois pontos, 8080 barra task ID, né? Para fazer a chamada, chamando o delete, né? O verbo delete. E aí, o que que vai acontecer aqui, né? Quando eu passo aqui, eu tenho que passar o ID que eu quero excluir, por exemplo, 2, né? 3 ou 4, né? Esse tasks ele vem justamente dessa anotação que a gente colocou aqui no topo, tasks, né? Então ele pega esse valor, quando eu estou chamando o verbo delete, esse valor que eu estou passando ali na chamada e coloca aqui. E esse valor que é incluído aqui, ele é substituído nesse valor. Por exemplo, se eu coloquei 4 aqui, vai ser 4 que vai chegar toda a hierarquia que vai ser passada aqui. Tá? Mesma coisa vai ser para o get by id, mesma coisa para atualizar. O id vai pegar o valor que é colocado no path, por isso a gente coloca arroba path variable. Eu vou colocar agora aqui o get map, né, com response status também, e aqui o atualizar. Ó. Então, put map, passando id no content, né? Então, tenho meu test controller concluído. Vou executar, torcer e rezar para que ele funcione certinho, né? Vamos lá, ó, executou novamente, não deu erro, um bom sinal, isso, né? E agora a gente vai, né, abrir o Swagger para poder fazer os testes das operações. Se eu der um refresh aqui no Swagger, né, eu vou ver que as operações todas que eu construí já vão aparecer aqui, ó. O get, o put, o delete, né, um get barra tasks aqui. Aí esse aqui tem um barra tasks, mas tem um ID aqui que eu passo como parâmetro. Então, primeiro eu vou tentar consultar um ID aqui, ó. É, 4, como não tem nada que ele está carregando em memória, né? É que ele deu um errozinho e deu, ó, erro 500, pftest 4 não localizou. Se tu for olhar aqui, ó, ele deu erro, né? Estourou o erro para o usuário, disse mais ou menos qual foi o problema. Mas se tu for olhar aqui na aplicação, ó, o log, o erro não estourou para o usuário. Ele colocou, ó, task não encontrada, né? E explodiu o erro aqui dentro, né? Que poderia ter sido colocado. Vamos ver se o getById tem algum tratamento para. Então, buscando a task com ID, task não encontrada, não puxou o ID, por que não puxou o ID? Vamos aqui, ó. Ele exibiu que é da exceção, né? Então aqui, ó,
task não encontrada, buscando task D4, mas ele logou esse carinha aqui, ó, task não encontrada, tá? Aí depois ele lançou a exceção, como a gente não passou nada na exceção, né? Aí ele não, por isso que não exibiu aqui o 4, mas aqui tá redondinho, tá funcionando. Vou fazer só alguns ajustezinhos e agora a gente vai fazer o processo ali gravando. Então é importante, ó, tá vendo? Ó, deu o log aqui, ó, e o log já mostrou qual o ID que não foi encontrado, né? O ID 4, que é o cara que não foi localizado. Vamos testar agora os outros métodos, né? Ver se estão todos ok, funcionando certinho. Então, primeiro eu vou iniciar aqui o cadastro com post. Então, vou colocar aqui, ó, aula Spring, né? Aula Spring complemento do zero a API, né? Completed false e vou executar. Executado, eu já tenho o carinha, ó, ele não trouxe mais o corpo da mensagem como era nas outras, trouxe o created, ou seja, eu sei que deu certo. Vou tentar mais uma segunda, aula Spring vídeo 2 e do 1 a API, vou mudar só um pouquinho aqui, vou executar novamente e terminei executando mais de uma vez, mas bom, ele deu created e agora eu vou consultar as tasks para ver como é que quantas eu criei ali na chamada. Então foi realmente, eu criei três, ó, duas repetidas, né? Até bom que eu teste a exclusão. Ó, tem três, só que a terceira está repetida, então eu já vou usar o delete tasks, né? Então vem aqui, ó, tryout, vou botar o 3, vou executar, né? Ó, no content 204, deu ok, né? O 204 é o retorno que diz que deu sucesso, mas não tem conteúdo de retorno. Se eu observar aqui no log, eu vou perceber que com certeza apareceu aqui vamos ver aqui, ó, ele fez o processo de exclusão. Deixa eu reduzir aqui, ó. E tem os logs que a gente colocou. Task excluído com sucesso, task excluída com sucesso, 3, né? Como eu coloquei tanto no controller como no service, aí esse é um ponto que tem que ser observado, né? Onde vai colocar, né? Senão fica task repetida, né? E aí você, dependendo do volume de transações, o volume de operações que você tem, isso aqui pode ficar enorme, né? Os arquivos podem ficar gigantescos, né? Então ele mostrou aqui, excluiu certinho, tá? E aí agora vamos continuar, vamos fazer as outras operações, né? Que estão disponíveis lá. Fiz a primeira exclusão. Se eu chamar o get tasks aqui novamente, né? E testar, o item 3 já sumiu. Ele fez a exclusão com sucesso. Agora eu vou consultar um item específico, vou consultar a task 2, né? Que existe lá, ele consultou. Aula Spring Vídeo 2. Vou consultar a 1 não tem essa informação. Ó, aula Spring, certinho. Então, o get by date está funcionando. Vou atualizar o 1, tá? Vou colocar o 1. O que que eu vou atualizar nele, né? Completed, eu vou deixar false do mesmo jeito. A description, só para mudar um pouquinho aqui na aula Spring, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar assim, ó, aula, para deixar igual parecido com o segundo ali, né? Eu vou colocar aula Spring 02. Opa, aula Spring 02 e o conteúdo eu vou colocar aula Spring 02 alterada e vou executar. Aqui 204 deu certinho. Se eu consultar aqui pelo ID 1, né, o que eu espero é que o título ele não volte mais aula Spring, ele volte aula Spring 01. Opa, será que eu fiz errado aqui? Ah, eu coloquei 02, tá certo. Eu vou mudar aqui, ó, aula 01, né? Alterada. Eu vou executar de novo. E aí o que eu espero agora nessa execução é que ele retorne com aula 01 e realizou o procedimento aqui com sucesso, né? Então, conseguimos fazer todos os itens, né? Atualizamos, excluímos e listamos. Nessa etapa aí no projeto de vocês, então esses cinco caras têm que já estar redondinho, né? O CRUD está completo com os logs. O que eu vou fazer aqui na sequência, tá? Que não vai ser bem repetitivo, vou botar os logs na aplicação toda já e a gente volta na próxima aula, né? Agora que a gente já viu a questão dos logs, a gente viu a questão da persistência, a gente mapeou a entidade, a gente vai entrar em mais detalhes em relação a mapeamento objeto relacional,
Vamos entrar um pouquinho mais na parte do repository na próxima aula, tá? E vamos fazer nossa primeira JPQL, nossa consulta personalizada, tá? Beleza, é isso aí, pessoal. Até o nosso próximo vídeo para dar continuidade. Vocês estão percebendo que cada vídeo eu estou fazendo quebrado, que é justamente para facilitar. Então aqui a gente fecha nessa videoaula o CRUD e agora a gente vai complementar fazendo listagens mais específicas, né? E aí a gente vai fazer alguns incrementos a mais aí nas próximos vídeos, tá bom?